paramos na aula passada nesse botão alterar aqui, que eu deixei aqui como se a gente fosse chamar passar um cliente velho e um cliente novo, né? Bom, esse cliente, no caso aqui, esse cliente velho e o novo, vamos pensar no seguinte. Vou voltar para a tela para explicar o pensamento, para depois a gente voltar e programar sem ter problemas, tá? Bom, este campo aqui, ó, que é o código do cliente, esse campo, no nosso caso, ele nem precisava existir porque a gente está jogando esses valores num vetor de objeto. Então, o vetor não precisa ter chave primária, né? Porque esse campo código aqui, ó, ele está fazendo o papel de uma chave primária. Então, a chave primária a gente não atualiza, né? Chave primária não é uma boa prática. Você consegue fazer o update de uma chave primária, entendeu? Você consegue ir lá no banco de dados fazer update e passar um novo valor para um campo que é chave primária. Mas isso não é uma boa prática, certo? Por quê? Porque a chave primária, a ideia dela é que se ela for um número sequencial e você nunca trocar esse número de ordem, tipo assim, cadastrar um número mais alto e depois cadastrar um número mais baixo, e aí depois um outro mais alto, se você criar esses números da chave primária aleatória, o banco de dados vai ter dificuldade em encontrar o registro que você está buscando. Por quê? O que ele faz? Ele deixa todos os registros ordenados pela chave primária e aí, dado o número que você quer, ele faz busca binária. Então, vocês já viram árvore binária? Não? Vamos pensar assim, olha. Imagina números entre 0 e 100. Você pensa num número, tá? Vamos dizer que o número que você pensou é 27. Eu quero achar onde está esse número. Então, numa árvore binária, pensa numa árvore que ela foi crescendo, chegou a um certo ponto, ela tem 2 galhos, tá? Então, ou você vai para o galho da direita ou você vai para o galho da esquerda. Cada galho desse, em certo ponto, ele abre para mais 2 galhos. E aí, ou você vai para o galho da direita ou para o galho da esquerda. Tá beleza? A árvore binária, ela é construída da seguinte forma. Quando você encontra um tronco que vai gerar 2 galhos, esse tronco aqui tem um número aqui na base. Tá certo? Esse número, você faz assim, ó. Se o próximo número for maior que esse que está aqui na base, ele vai ser colocado aqui do lado direito. Se o próximo número for menor, ele vai ser colocado aqui do lado esquerdo. E aí, esses 2 pontinhos são base de outra bifurcação. Então, se o próximo número depois desse for maior, ele ainda vai para a direita. Se for menor, ele vai para a esquerda. Estão entendendo como é que funciona o preenchimento de uma árvore binária? Beleza. O que acontece? Como o dado é armazenado em árvore binária, cada vez que você chega num número, se você sabe que o número que você quer é maior, você eliminou 50% da árvore. Eu deixei aqui, olha, o alterar só passando o cliente novo. Então, eu consigo achar esse cliente novo pelo simples fato de eu procurar ele pela chave primária. Então, olha lá o que eu vou fazer. Esse cliente novo, lembra que na aula passada, no cadastrar, eu chamei esse criar cliente? Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa. No alterar o cliente novo, eu vou fazer assim, ó, criar cliente.
Tá certo? Porque o cliente novo vai ser criado lá, nesse criar cliente, vai passar para cá e esse cara vai chamar o alterar. Então, eu estou criando o método alterar. Tá certo? E aqui eu vou mostrar a mensagem de dados alterados com sucesso. Tá? Bom, vamos lá no método alterar que ele criou. Segurei o Ctrl, estou clicando na chamada do método alterar, tá? E ele veio para cá. Agora eu tenho que, vou apagar essa linha. Oi? Com sucesso. Aí agora eu tenho que apagar essa linha que eu já apaguei e eu vou fazer o processo de localizar o cliente, esse cliente, pela chave primária dele, né, pelo código, remover esse cara e inserir o cliente com os dados alterados. Então, olha lá, o processo de eu procurar o cliente, eu vou fazer o meu for each. E eu vou comparar esse cara com if. Ó. Se o c.get código, e aí esse código ele é um valor inteiro, então eu vou comparar com igual, esse cara está chamando de criar cliente, eu vou chamar ele de cliente só. Se o get código do C for igual a cliente.getCódigo, o que eu vou fazer? Pô, eu poderia ir alterando informação a informação, mas o código ia ficar grande aqui para mim. Então, simplesmente, eu vou fazer o seguinte, ó, clientes.remove, e eu vou passar o C, que é o cliente que eu quero remover, e logo em seguida, clientes.add, vou adicionar o cliente que veio como parâmetro. Tá certo? Bem, feito isso, resolvido o problema. Eu alterei os dados do cliente aos olhos do mesmo, né? do cara que está operando lá o sistema. Bem, por último, ficamos então com o excluir. Certo? Lembrando que para excluir vai acontecer a mesma coisa. Ó. O cara consultou, os dados estão na tela e você vai clicar em excluir. Então, o excluir, eu vou simplesmente fazer a mesma coisa. Eu vou buscar o cliente, né? Quando eu encontrar ele, eu vou excluir, eu vou remover, tá? E aí, depois dos dados alterados com sucesso aqui, eu vou deixar aqui os dados da tela, mas na hora de excluir, eu vou remover os dados da tela, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, para cliente C. Aqui eu já estou fazendo de uma outra forma, tá? Só para vocês verem. Professor, Oi. quando eu clico para excluir no cadastro, ele exclui, só que tem um monte de erro. Aparece um monte de erros aqui. Ah, tá. Beleza. Olha só, já sei o que rolou. Ó, quando você clica em excluir, ele continua fazendo o loop.
Só que aí ele está fazendo loop, dá alguma coisa escrita aí, index out of bound exception. Porque o que acontece? A ideia é que isso aqui é um loop que vai varrer todo o vetor. Então, quando você remove um item, você diminuiu em 1 a quantidade de itens que tem no loop. Só que esse cara não sabe. Então, você tem que fazer isso aqui, ó. Return para sair aqui do método. Professor, Oi. eu percebi também que se clicar no botão alterar, sem ter nenhuma informação preenchida, aparece também vários erros. Isso. Vamos consertar isso aí então? Vamos fazer o seguinte. Olha só. O que vai acontecer? Esses botões aqui, ó, excluir, consultar, aliás, excluir, alterar, eles só deveriam aparecer, eles só deveriam estar habilitados se você tivesse consultado alguma coisa na tela. Certo? Então, se você consultou e os dados estão na tela, você deveria, vamos dizer assim, você deveria poder fazer as operações de excluir ou alterar. Se você não tiver nada na tela e tentar excluir ou alterar, hoje dá erro. Então, vamos criar uma rotina de tratamento desses erros, tá? Para cada botão. Eu poderia fazer duas coisas. Vamos lá. Uma coisa é deixar esses botões desabilitados, o usuário consegue ver, mas ele não consegue, ele consegue ver, só que está desabilitado. Se ele clicar, não acontece nada. Ou eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar uma rotina de tratamento de erro aqui dentro para o próprio programa, a própria tela, identificar que, olha, não tem ninguém, então eu não posso alterar. Não tem ninguém consultado aqui, eu não posso alterar. Então, vamos fazer essa rotina aqui de tratamento. Ó. Vou lá no excluir. O que eu vou fazer? Olha, eu vou fazer aqui, ó. Eu vou criar aqui, ó, try, e vou fechar esse try lá embaixo com catch. Tá? E aí, o que significa isso? Esse try catch, olha lá, tá vendo que não ficou identado? Então eu posso ver aqui, ó, código fonte formatar, ele acerta aqui para mim, ó, identou. Esse try catch, você circunda ele no trecho em que pode acontecer o erro. Então o erro pode acontecer aqui dentro. E esse erro vai acontecer quando? Quando eu pegar um valor vazio do código e tentar transformar ele em int, para poder comparar aqui. Então deve ter dado um erro aí para você de number format exception. Foi, não foi? Então eu vou catar aqui, ó, um erro de number format exception. Ó, number format exception NE. Tá vendo? NF. NFE. Então eu criei uma variável aqui da classe number format exception. Quando acontecer esse erro aqui de uma variável do código que está em branco tentar ser transformado para inteiro, vai disparar um erro. Esse erro vai ser lançado para uma classe. E esse erro vai ser lançado e vai ser catado por esse trecho aqui de código. Tá certo? Quando ele for catado, nós vamos mandar uma mensagem para o usuário informando o que aconteceu de erro. Então, ó, tá vendo que a gente tem aqui, olha, o método mensagem. Vamos criar aqui um método de erro. Ó, vou copiar o método mensagem,
vou colar ele aqui embaixo, ao invés de mensagem, eu vou colocar aqui, ó, erro. E vou simplesmente trocar aqui, ó, para error message, tá? Que é uma mensagem de erro que eu vou mandar para o usuário. E aí eu volto lá no botão excluir. Olha lá, vou chamar aqui, ó, erro. Ó, e vou avisar para ele o erro, ó. É necessário buscar um cliente para depois fazer sua exclusão. Tá certo? Então, a partir de agora, ó, se eu fizer o seguinte, não tenho cliente nenhum e cliquei no excluir, aí ele vai ter que me dar a mensagem de erro. Deixa eu só ver se ele já deu aqui, porque eu estou com um monte de coisa aberta. Ele não deu. Então, o que que significa? Olha só, ele não deu. Então, está acontecendo algum erro antes do... Ah, não, no meu caso, ele não deu, porque olha só, como eu não criei cliente nenhum, ele não entrou no loop, tá? Então, vamos criar um cliente aqui, ó. Estou criando um cliente qualquer. Ó, cadastrei. Aí, beleza lá. Cliente dados cadastrados com sucesso. Agora sim, se eu mandar excluir, aí ele pegou e ó, me deu uma mensagem de erro, tá? Porque antes como eu cheguei no programa e já fui clicando no botão cadastrar, não tinha nada no vetor clientes, então ele nem entrou no loop, ele já saiu direto, tá certo? E ele só entra nessa área aqui se um erro acontecer. Gente, olha só, esse mesmo tipo de tratamento aqui, a gente fez para o botão excluir, mas a gente tem que fazer para o alterar também. O que que vai acontecer? O alterar, ele vai dar problema provavelmente aqui no criar cliente. Tá? Então, eu teria que fazer aqui, ó. Try catch. E aí, eu vou colocar só o exception, que é uma classe genérica de erros no Java. E, vou deixar esse cara aqui dentro também, porque senão vai que eu trato o erro e dá uma mensagem de dados inseridos com sucesso, então fica feio isso. E aí eu vou mostrar lá, erro. Não há dados na tela para inserção. Não há dados suficientes na tela para inserção. Porque isso, como a gente não está tratando o restante das coisas, se o cara esquecer alguma coisinha,